Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Gênesis capítulo 12, versículo de número 1. O versículo nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Mais uma vez. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Primeira parte do versículo. Ora, o Senhor disse a Abrão. Abrão, cujo nome Deus mais tarde mudou para Abrão, havia nascido em uma das principais cidades do mundo antigo, a conhecida Ur dos Caldeus. Ur era o centro de uma rica cultura. Era uma cidade localizada na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, e ela ostentava uma arquitetura monumental e uma enorme riqueza. Em sua terra, Abrão servia outros deuses. Josué 24:2. O contexto imediato sugere que Deus chamou Abrão quando esse ainda habitava em Harã. Mais tarde, esse lugar passou a ser chamado Padã-Arã, Gênesis 11:31. Todavia, o contexto geral da Bíblia nos revela que Abrão foi chamado estando ainda na Mesopotâmia. Atos 7:2, o preleitor aqui é Estevão, o Deus da glória. Apareceu a nosso pai Abraão estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E, continuando, ele nos narra posteriormente a mesma história. E disse: Sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige a terra que eu te mostrar. Atos 7:3. Segunda parte do versículo. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Neste chamado, as instruções divinas sobre a partida de Abrão foram bem abrangentes, bem detalhadas. O vocabulário do chamado passou de coisas gerais para específicas, indicando uma separação completa das relações familiares de Abrão. Primeiramente, ele tinha que deixar a sua terra, que remete à região que outrora habitava, e em segundo lugar, da sua parentela, que diz respeito ao grupo étnico mais amplo da qual ele pertencia. Por fim, a casa do pai indica a família extensiva de Terá, identificada na genealogia de Gênesis 11, 27 a 32. No capítulo anterior, no caso, capítulo 11, nos é revelado que toda a casa de Terá havia saído de Ur dos Caldeus com destino a Canaã. Está escrito em Gênesis 11:31. E tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. Este fato é nos confirmado também pelo diácono Estevão no Novo Testamento. Atos 7:4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra, que habitais agora. A mensagem para se afastar da parentela parece que foi difícil para Abrão, pois após a sua chamada em Ur, toda a sua parentela o acompanhou, e possivelmente Abrão não era o líder daquela jornada. Terá, seu pai, era o líder. Então, Terá e seus filhos, Abrão e Naor, e suas famílias, deixaram Ur dos Caldeus após a morte do outro filho de Terá, que se chamava Harã. E enfim chegaram à cidade de mesmo nome, Harã, na Síria. E naquele lugar, a Bíblia nos diz que Terá, o pai de Abrão e Naor, faleceu. Em Harã, Abrão, então, consegue cumprir essa chamada. Ele deixa o seu irmão Naor e sua casa, mas só que ele não cumpre integralmente, porque ele leva consigo o filho do seu finado irmão Harã, que havia morrido em Ur dos Caldeus, Ló. Gênesis 12:4 está dizendo: Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e Abraão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Mais tarde, Abraão também teve que se afastar de Ló. Disse Abraão ao seu sobrinho:
Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, irei para a esquerda. Gênesis 13, 9. Então nós observamos que quão difícil foi para Abraão, assim como qualquer um de nós seria, cumprir toda essa ordem do Senhor, toda essa chamada, deixar seu pai, deixar seus irmãos e, por fim, deixar seu sobrinho. Só que tudo encaminhou para que Abraão, de fato, conseguisse cumprir cabalmente toda a orientação do Senhor. Última parte do versículo: para a terra que eu te mostrarei. Apesar de Canaã ser o destino da família de Abrão quando eles saíram de Ur dos Caldeus, o texto bíblico de Hebreus confirma que Abrão não sabia o lugar, ou não conhecia o lugar. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Essa ação do patriarca transformou ele no pai da fé. Essa afirmação, pai da fé, ela é fundamentada na Bíblia, principalmente através dos ensinos de Paulo em Romanos 4, 11 a 16 e Gálatas 3, onde ele é descrito como pai espiritual de todos aqueles que creem, tanto judeus quanto gentios, por ter confiado nas promessas de Deus. Matthew Henry comenta que Deus não diz que é uma terra que eu lhe darei, mas apenas uma terra que eu te mostrarei. Tampouco ele diz qual era essa terra, nem que tipo de terra era, mas ele devia seguir a Deus com uma fé implícita e aceitar a palavra de Deus sobre a terra. De maneira geral, embora não tivesse recebido nenhuma garantia especial de que não sairia perdendo ao deixar a sua terra para seguir a Deus. Observe que aqueles que lidam com Deus devem lidar com a mesma confiança que Abrão. Nós devemos substituir todas as coisas que são vistas por coisas que não são vistas e submeter-nos às aflições deste tempo presente, esperando uma glória que ainda há de ser revelada. Romanos 8:18. Pois ainda a Bíblia diz que não é manifesto o que havemos de ser. 1 João 3:2. Não mais do que a Abraão, quando Deus o chamou a uma terra que lhe mostraria, ensinando assim a viver dependendo constantemente da sua orientação e com os olhos voltados para ele. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Que Deus em Cristo vos abençoe.